Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, para que a gente possa fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos começar rezando, pedindo a Deus que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem. Você já pode pegar o seu catecismo da Igreja Católica para a gente poder continuar o nosso estudo do catecismo. Hoje, nós começamos a estudar agora o Espírito Santo, tá? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, que na teologia nós chamamos de pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa divina, tá? Que nós, junto com o Pai e o Filho, formam a Santíssima Trindade, na qual nós adoramos, tá? O nosso credo diz que o Espírito Santo, ele com o Pai e o Filho, ele é adorado. Ser adorado é Deus, não é? Então, gente, hoje, na aula passada, a gente falou sobre os símbolos do Espírito Santo. Então, eu coloquei aí direitinho, tá? Coloquei no vídeo, espero que vocês estejam acompanhando o nosso estudo. Então, eu coloquei aí quais são os símbolos do Espírito Santo, tá? Foi muito legal, deu para a gente aprender bastante. Hoje, o que nós vamos aprender hoje sobre o Espírito Santo? O itinerário do Espírito Santo na revelação divina, tá? É o Espírito Santo, gente, por exemplo, quem inspirou toda a Bíblia. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, tá? Por isso que ela é a palavra de Deus, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Claro que não foi Deus quem escreveu. A Bíblia foi escrita pelos hagiógrafos, os autores sagrados, são vários. Mas por que a gente fala que ela é a palavra de Deus? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, desde o Gênesis ao Apocalipse. Então, agora o Catecismo vai nos ensinar essa trajetória do Espírito Santo na revelação, tanto na Bíblia, que é a revelação escrita, quanto na tradição da Igreja, que é a revelação que não foi escrita. Para nós católicos, não é? As duas fontes da revelação, a Bíblia e a tradição. Então, primeiro, nós vamos estudar o que o Espírito Santo, como que o Espírito Santo se revelou através da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, e depois na tradição da Igreja. E continua fazendo isso até hoje. Por isso que a Igreja católica, ela continua firme, com todos os erros humanos, com todas as falhas humanas, os pecados dos filhos da Igreja, lembrando que a Igreja não tem pecado, será o nosso próximo assunto. Depois que nós terminarmos o Espírito Santo, nós vamos estudar sobre a Igreja. A Igreja como uma instituição, corpo de Cristo. O Espírito Santo age nela. Por isso que não deixa que a Igreja acabe, que a Igreja erra o caminho. Então, isso é o nosso próximo. Está vendo como que uma coisa liga a outra?
Então, primeiro a gente tem que estudar sobre Deus, né, a Trindade. Depois nós temos que estudar sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Estudamos sobre a cabeça e também temos que estudar o corpo. Então, depois que nós estudarmos o Espírito Santo, eu estou adiantando aí para você. Olha como que você não pode perder as nossas aulas, os nossos ensinamentos. Nós vamos ter muita coisa ainda para aprender. Então, nós vamos ter algumas aulas sobre o Espírito Santo. Depois que nós terminarmos o Espírito Santo, aí nós vamos estudar sobre a igreja, a eclesiologia. Então, espero que você nos acompanhe, né? Que você goste desse estudo, para você aprender a amar mais a Deus e amar mais a igreja. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Né? Quem é casado aí sabe. Para poder casar, precisa conhecer a pessoa, namorar um tempo, para você saber com quem que você está casando. Não é verdade? Com a igreja é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. A gente não ama quem a gente não conhece. Esse é o nosso objetivo aqui. Tá? O nosso objetivo nesse estudo aqui é que você aprenda para você conhecer mais a Deus e também conhecer mais a igreja, que Jesus deixou, né, aí até ele voltar. Não basta só amar a Deus, não. Os padres antigos da igreja, eles tinham uma frase muito bonita. Tá? Para você amar Deus, você tem que amar a igreja, que é o corpo de Cristo, como eu já estou cansado de falar aqui. Tá? Então, tem muitos santos que amaram a igreja, deram a vida pela igreja. Não é? Então, a gente também tem que ter esse amor. Mas não é o nosso assunto. Tá? Eu já estou adiantando aqui, porque eu já sei, na minha cronologia aqui, quais são os assuntos que nós vamos abordar. Então, já estou adiantando para você ficar com mais vontade ainda de nos acompanhar. Então, nós vamos terminar o estudo do Espírito Santo e vamos fazer várias aulas aí sobre a eclesiologia, o estudo da igreja. Tá? Então, você vai aprender muita coisa boa. Então, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre o Espírito Santo. Eu parei no parágrafo 701. Então, hoje, nós vamos estudar a partir do parágrafo 702, na página 203. Repetindo, parágrafo 702, página 203. O título é O Espírito e a Palavra de Deus no Tempo das Promessas. Que promessas? Do Antigo Testamento. Então, nós vamos começar a ver como que o Espírito Santo se revela no Antigo Testamento. Claro que não é uma revelação explícita. Tá? O Espírito Santo só se revela explicitamente no Novo Testamento, mas ele já se manifesta, sim, no Antigo Testamento. É o que nós vamos ver hoje. Não sei nem se vai dar para ver tudo hoje. Se não der, a gente divide em 2 aulas. Mas vamos ver o que o Espírito Santo fala no tempo das promessas. A promessa, gente, por quê? Porque Deus, ele escolhe um povo e desse povo vai nascer o Messias. Tá? O Messias é quem? É o Cristo que virá. Então, desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os reis, Davi, Salomão, há uma promessa, e isso quem traz é o Espírito Santo, tá? Porque a Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo, como eu já expliquei. Então, por isso que fala que é a promessa. A promessa de quê? Do Redentor, tá? Do Messias que virá para Israel. Tá? Então, vamos ver aí o que o Catecismo nos ensina sobre isso. Desde o começo até a plenitude do tempo. O que é essa plenitude do tempo? É a chegada de Jesus. Tá? São Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então, o nascimento de Jesus é a plenitude dos tempos. Por isso que a gente separa a história, inclusive não só o cristianismo, né? Toda a história universal ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Jesus é o marco. Com o nascimento de Jesus é o ano zero. Zera tudo. Não é? Antes de Cristo, a gente é decrescente e depois de Cristo, crescente. Entendeu? Então, essa plenitude do tempo, como diz São Paulo, Gálatas 4:4, como eu já falei. É a chegada do Messias. Tá? É o nascimento de Cristo. A missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai
permanece escondida, mas está em ação. Foi o que eu expliquei. Tá? Ela ainda no Antigo Testamento, né, vamos dizer assim, o Espírito Santo não age explicitamente, mas ele está agindo. Deus está agindo, mas não de forma explícita como no Novo Testamento. O Espírito de Deus prepara aí o tempo do Messias e os dois, sem serem ainda plenamente revelados, porque o Espírito Santo e o Filho só vão ser revelados no Novo Testamento, mas já tem alguma coisa, tá? Mesmo ainda não sendo a plenitude. Ainda não são plenamente revelados, já são prometidos. Olha aí, então a promessa do Espírito Santo, a promessa do Messias, está no Antigo Testamento, a fim de serem esperados e acolhidos quando se manifestarem. Então, o que o Antigo Testamento faz? Ele prepara a chegada do Messias através do Espírito Santo, para que quando o Messias chegar, as pessoas saberem que é ele. Entendeu? É por isso que quando a igreja lê o Antigo Testamento, ou seja, a Antiga Aliança, está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, procura nele, João 5, 39 e 46, o que o Espírito que falou pelos profetas quer falar-nos a respeito de Cristo. Então, todos os profetas, eles profetizavam através do Espírito Santo. Ninguém, gente, pode falar nada se não for inspirado pelo Espírito Santo. Então, todas aquelas profecias do Antigo Testamento, de todos aqueles profetas que profetizaram sobre a vinda de Jesus, eles estavam profetizando inspirados pelo Espírito Santo. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então, é o Espírito Santo que agir, não é? Nos reis, né? A gente vê isso lá no Antigo Testamento. Quando os reis agiam em nome do povo, sempre fala, né? O Espírito do Senhor, né, está com fulano, está com Bertano. Esse Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Então ninguém, gente, isso é uma lição para nós. Ninguém faz nada sem o Espírito Santo. Tudo aquilo de bom que você faz, não é você que faz. Isso que eu estou fazendo aqui agora, não sou eu que estou fazendo. É o Espírito Santo quem faz através de mim. Quem sou eu? Eu não sou ninguém para poder ensinar nada para ninguém. Então, o pouco que eu sei, o Espírito Santo me inspira para falar para você. O Espírito me usa, vamos dizer assim, né? Um vaso sujo de barro como eu, para poder passar alguma coisa para você. Mas não é mérito meu. Não, eu não tenho mérito nisso. É o Espírito Santo que fala através de mim. E assim com todos na igreja, entendeu? Ninguém, gente, tem mérito próprio sem o Espírito Santo. Por isso que eu peço aqui todo dia, você vê, né? Eu não deixo de fazer nada sem pedir auxílio ao Espírito Santo, para que ele me ilumine, porque, gente, esse trabalho, eu já falei, torno a falar, ele não é fácil. Não é fácil. A igreja nos coloca uma grande responsabilidade, ensinar o catecismo, ensinar a palavra de Deus, não é fácil, tanto que antigamente só padre podia fazer isso. Hoje não, a igreja, graças a Deus, nos abriu essas portas de nós leigos ensinarmos as coisas de Deus, mas também a gente tem que estar preparado. E como é que a gente se prepara? Primeiro estudando, né? Mas aí nós temos que pedir o auxílio do Espírito Santo, que nos ilumine, a força dele, para que a gente possa não falar aqui a nossa, porque a gente às vezes a gente é tentado a querer falar o que a gente quer falar, mas eu não posso falar o que eu quero falar. Eu tenho que falar aquilo que a igreja me manda falar. Há 2000 anos. A mesma doutrina que a igreja prega há 2000 anos. Eu não posso falar nada meu. Senão você está traindo Jesus. Entendeu? Então é muito importante. Por isso que a gente tem que pedir sempre o auxílio do Espírito Santo para tudo que a gente for fazer. Principalmente as coisas de Deus. Ok? Por profetas, diz aí o catecismo, a fé da igreja entende aqui todos aqueles que o Espírito Santo inspirou para o anúncio de viva voz e na redação dos livros sagrados, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Foi o que eu falei. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, tanto do Antigo quanto do Novo. Por isso que a gente não pode desprezar nada. Tá? Eu estou fazendo um estudo bíblico aqui, eu estou falando com você. A gente não pode desprezar nada. Claro, tem que saber entender.
Mas nós não podemos jogar nada fora, porque é inspirado pelo Espírito Santo. Com a linguagem, né, lá da época, entendeu? É difícil entender, mas toda a palavra de Deus é inspirada. Então nós não podemos jogar ali nada fora. Tá? Mas claro que nós temos que saber interpretar para não interpretar errado. Tá? Mas nada pode ser descartado da palavra de Deus. Nada. Ok? A tradição judaica distingue a lei, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, eles chamam de Lei de Moisés, ou Torá, ok? Os profetas, nossos livros denominados históricos e proféticos, e os escritos, sobretudo, sapienciais, em particular os Salmos, Lucas 24, 44. Então, os judeus, o Antigo Testamento, né, nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, eles classificam assim a Bíblia deles, ok? Claro que, infelizmente, eles não têm o Novo Testamento. Falta para eles o Novo Testamento. Né? Infelizmente, eles não aceitam o Novo Testamento porque eles não aceitam nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, como Messias. Infelizmente, né? Muitos judeus ainda não aceitam. Eles ainda esperam o Messias, né? Infelizmente. É a dureza de coração deles, né? Como diz lá São Paulo na carta aos Romanos. Mas, paciência, tá? Então, assim, eles dividem a Bíblia deles. Só que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é inspirada pelo Espírito Santo. E também o Antigo Testamento. Por que a Igreja Católica não despreza o Antigo Testamento? Ela fala que o Novo é mais importante, com certeza. Mas ela não despreza o Antigo Testamento, porque é palavra de Deus, é inspirado pelo Espírito Santo. Então não pode ser desprezado. Ok? Então esse é o parágrafo 702. O parágrafo 703 vai falar do Espírito Santo na criação, ok? Então, o Espírito Santo já aparece ali na criação. Vamos ver o que o Catecismo nos ensina sobre isso. A palavra de Deus e o seu sopro, então aquele sopro de vida é o Espírito Santo, estão na origem do ser e da vida de toda a criatura. Salmo 33, versículo 6, e o Salmo 104, versículo 30. E também o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, Gênesis 2, versículo 7, Eclesiastes 3, 20 e 21, e Ezequiel 37, 10. Então, gente, aquele sopro ali, né, que a palavra de Deus fala, que o Gênesis fala, é o Espírito Santo. É o Espírito que nos dá a vida. Tá? Aquele sopro de vida que Deus coloca é através do Espírito Santo, que faz a gente viver, e que inclusive ressuscitou o próprio Cristo, diz a palavra de Deus, e também vai nos ressuscitar. É o poder do Espírito Santo que é Deus. Ok? Então é muito bonito. Depois você pode até ler esses textos aí. Tá? Então, todo ser vivo precisa do Espírito Santo para viver. Tá? É o sopro, aquele sopro, é o ruá, lá do hebraico. Não é? Então, ali o Espírito Santo já age desde a primeira página da Bíblia, mesmo ainda não sendo uma coisa explícita. Tá? Ao Espírito Santo cabe reinar, santificar e animar a criação, pois é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. Então, o Espírito Santo é Deus, assim como é Jesus e assim como é o Pai. Ok? Então, os três é uma só natureza, mas são 3 pessoas. Eu já estou cansado de explicar isso. Ok? Então, o Espírito Santo, ele é para quê? Para reinar, para santificar e para animar, ok? A criação. A ele cabe o poder sobre a vida. Olha aí, então é o Espírito Santo que nos dá a vida. Ok? Pois, sendo Deus, ele conserva a criação no Pai pelo Filho. Olha aí, tá vendo? Então, depois você pode ler todos esses textos que eu já citei. Então, o Espírito Santo age pelo Pai através do Filho. E aí dá a vida a todo ser humano. Tá? Aliás, todo ser principalmente, todo ser que vive depende de Deus, mas principalmente o ser humano, que é imagem e semelhança de Deus, ok?
Outra coisa, no primeiro versículo da Bíblia, já fala do Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o Espírito Santo. Tá vendo como que Deus sempre existiu? O Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu e o Espírito Santo sempre existiu. Aí você vai me dizer, mas eu não entendo, nem eu. Tá? É uma coisa que nós não compreendemos, mas é assim. Como disse Santo Agostinho, Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser adorado. Se a gente entendesse Deus, não seria o Deus verdadeiro, porque Deus não cabe na nossa cabeça. Tá? Então o Espírito Santo também sempre existiu, desde antes de Deus criar o mundo. Tá? Quanto ao homem, aqui, gente, é a natureza humana. Tá? Quando fala de homem, aqui, homem e mulher, o ser humano. Tá? Deus o modelou com as próprias mãos, isto é, o Filho e o Espírito Santo, e imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. Ok? Então, gente, aquela parábola, né? Aquela forma simbólica de Deus colocar lá no Gênesis, né? Que Deus soprou naquele bonequinho de barro e dali nasceu o homem e a mulher, ali é o quê? Quer dizer o quê? Que é o Espírito Santo quem nos dá a vida. Entendeu? Então, Deus ali coloca o Espírito Santo, que Deus coloca ali em nós seres humanos uma alma imortal que já não morre mais. O corpo, sim, depois da morte vai para a terra. Já cansei de explicar isso aqui. Mas a alma é imortal. Por quê? Porque vem de Deus. Vem de Deus e retorna depois. Aí, né? Retorna para Deus se nós formos para o céu. Não é? Se a gente não viver de acordo com a vontade de Deus, aí, infelizmente, o nosso espírito não retorna para Deus. É o que a gente chama de inferno. E tem aqueles que passam por uma purificação, que a igreja chama de purgatório. Purgar quer dizer limpar. É uma limpeza. Tá? A alma, gente, não ocupa espaço. Ok? Então, é uma purificação. Eu vou explicar isso direitinho quando a gente for falar sobre o purgatório e for falar sobre a morte. Está chegando aí época de finados, nós vamos abordar melhor essa questão. Então, esse é o parágrafo 704. O parágrafo 705 fala o espírito da promessa. Olha aí. Aquilo que eu já expliquei, não é? Porque Deus promete que vai mandar o Messias, o libertador. Desfigurado pelo pecado e pela morte, o ser humano continua sendo a imagem de Deus, olha aí, a imagem do Filho, mas é privado da glória de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Eu já expliquei isso aqui, tá? O homem, por causa do pecado, ele foi, entre aspas, né? Ele não tinha mais acesso a Deus. Ele ficou cativo do demônio. Né? Infelizmente, só Jesus teve que vir para nos resgatar. Ok? Então, ele foi privado da glória de Deus. Olha aí, Romanos 3, 23. Ele estava destinado ao inferno. Todos nós estávamos destinados ao inferno se não fosse Jesus ter vindo e pagado a nossa conta diante de Deus, na cruz. Privado da semelhança, a promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação, aquilo que eu já expliquei. Com Abraão começa, então, Deus promete que vai nos dar a salvação através, né, da descendência de Abraão. Por isso que a gente fala que Jesus é filho de Abraão. Por causa da descendência, Jesus vem da descendência de Abraão. No fim da qual o próprio Filho assumirá a imagem, olha que bonito, João 1,14, Filipenses 2,7. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós para nos trazer essa salvação. E a restaurará na semelhança com o Pai, restituindo-lhe a glória, o Espírito que dá a vida. Olha aí, então foi o que eu expliquei. Quando Jesus vier na parousia, o Espírito Santo vai nos dar a vida e vai nos ressuscitar para a glória de Deus, né? Se a gente fizer a nossa parte, é claro. Quem não fizer a sua parte não vai ver a glória de Deus, não é? Isso aí é para quem for realmente fiel a Deus,
ok? Mas nós, cristãos, esperamos sim. Né? Por isso que a gente pede toda a missa, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque é o dia da nossa glória, nós veremos a glória de Deus. Né? Então, por isso, isso é através de quê? É através do Espírito Santo, que age, né, no meio de nós e age em nós. Lembrando que nós somos templos do Espírito Santo, já falei isso aqui. No batismo, né, no crisma, nós recebemos o Espírito Santo em todos os sacramentos. Ok? Então, esse é o parágrafo 705. O 706 fala que contra toda esperança humana, porque nós estávamos condenados ao inferno, né? Deus promete a Abraão uma descendência como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Gênesis capítulo 18, versículos de 1 a 15, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, depois o versículo 54 e 55, e o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12 e 13, e Romanos 4, 16 a 21. Então, Deus promete a Abraão uma descendência, que é o Messias, como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus nasce do Espírito Santo. A Virgem Maria não teve relação com São José. Ela foi, né, grávida, entre aspas, pelo Espírito Santo. Por isso que ela é esposa mística do Espírito Santo, que eu já expliquei isso aqui várias vezes. Tá? Cumprindo a promessa de Deus desde Abraão. Lembrando que a Virgem Maria também é uma descendente de Abraão. Tá? São José, eles são da tribo de Davi. Ok? Então são também filhos de Abraão. Tanto que ela canta lá no Magnificat. Né? Prometestes em favor de Abraão e da sua descendência. Ela fala isso. Lá em Lucas capítulo 1, no Magnificat, que o Lutero, né, gostava de cantar. Por que o Lutero cantava o Magnificat todo dia? O pessoal que aí não gosta da Virgem Maria devia gostar, porque o Lutero ele cantava o Magnificat todo santo dia. E o Magnificat fala, a oração de Nossa Senhora, fala, né, de Abraão e da sua descendência para sempre, da qual Cristo é o representante. E quem nos deu Cristo? A Virgem Maria. Por isso que o Lutero não era contra a Virgem Maria. Eu não sei de onde que esse povo tem tanta aversão a Nossa Senhora, coisa que nem o Lutero tinha. Entendeu? Isso é uma coisa que eu não entendo. Tá? Mais paciência. Nela quem? Na descendência, nessa promessa, né? Serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 12, 3. Então, desde lá do começo do plano da salvação, Abraão, Deus já fala para Abraão da descendência, da sua descendência, né? Vocês vão ser abençoados. E se cumpre no Novo Testamento. Da qual essa descendência será o Cristo. Gênesis 3,16. Olha aí. É o proto-evangelho. Tá? É esmagar a cabeça da serpente. Tá? É a Virgem Maria e a descendência. Quem é a descendência? É Cristo. Tá? Então, é bem claro aqui. Na qual a efusão do Espírito Santo fará a unidade dos filhos de Deus dispersos. Isso está lá em João 11:52. O que quer dizer essa unidade dos filhos de Deus dispersos? Que Deus vai unir a todos diante do Messias, na sua segunda vinda. Já que na primeira vez não teve como unir, né, muitos não aceitaram, mas na segunda vinda de Cristo, né, a palavra de Deus diz, haverá um só rebanho e haverá um só pastor, que é o Cristo. Então nós estamos esperando. Por isso que a igreja faz a sua parte. Essa semana eu vi o Papa se reunindo com vários chefes de religião. Aí já botaram na internet que o Papa é o anticristo, que o Papa porque o Papa quer unir todas as religiões, entendeu? Então que o Papa é o anticristo, que o Papa quer fazer uma nova ordem mundial. Gente, isso é uma ignorância teológica tão grande. Se o Papa é o anticristo, porque ele quer... primeiro que ali é um diálogo com todas as religiões, mas o Papa não está aprovando nada das outras religiões. Não quer dizer que você tem que deixar de ser católico para seguir essas outras religiões. O Papa nunca falou isso. Primeiro que o Papa quer um diálogo
com todas as religiões. O Papa, gente, ele não é inimigo das religiões, dos fundadores de religião, daqueles que seguem outras religiões. Jesus, gente, ele amava o pecado, mas não o pecador. O Papa nunca falou para a gente largar o cristianismo, o catolicismo, para ir para essas religiões. Ele nunca falou isso. Agora, porque o Papa conversa com as pessoas de outras religiões, não é? Quer um entendimento entre eles, né? Que não haja, né, brigas, que não haja... As pessoas preferem o quê? Guerras entre religiões. Aí as pessoas gostam. Sempre houve, né? Guerra entre os católicos e os protestantes, guerra entre os católicos e os muçulmanos. Aí o povo gosta. Agora, quando o Papa quer conversar, quer unir, não que o Papa está aprovando as outras religiões, não. Mas a palavra de Deus diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Agora, como é que você vai conversar com a pessoa de outra religião se você começa a atacar eles? Não tem como, amigo. Você tem que... Para você trazer o outro para a sua fé, você tem que conversar, você tem que dialogar. Ninguém, gente, vai trazer o outro na marra. Entenda isso, pelo amor de Deus. Você acha que você vai conseguir trazer alguém da sua família para Deus na marra? Falando, não, você tem que vir, senão você vai para o inferno, a sua religião é uma porcaria. Ninguém vai trazer... Gente, eu já falei isso aqui, vou falar mais uma vez. O Mahatma Gandhi, ele não era cristão, ele era hindu. Tá? Ele praticava o hinduísmo. Mas ele amava Jesus. E uma vez perguntaram para ele, entendeu? Perguntaram para ele por que ele não era cristão se ele amava tanto Jesus. Ele falou por causa do mau testemunho dos cristãos. Que os cristãos não dão testemunho de Cristo, não se amam. No começo da igreja, gente, sabe como é que as pessoas descobriam que era cristão ou não? Pelo amor que se tinha, não só por aquele que era da mesma religião, mas pelas diferenças. Gente, o fato da gente ser de religiões diferentes não pode nos tornar inimigos. Entendam isso. Como é que você vai trazer o outro, falar de Deus para ele, falar coisas para ele, se você começa a atacar ele, começa a atacar a religião dele? Você não vai trazer ele nunca. Então, para isso, você tem que ser amigo, você tem que conversar, dialogar. Aí sim, a religião, gente, ela nunca pode ser imposta, ela tem que ser proposta. Então é isso que o Papa Francisco quer fazer. E as pessoas não entendem. Eu estou cansado de ver o povo chamar o Papa de anticristo. Gente, anticristo é contra Cristo. Aonde que o Papa é contra Cristo, pelo amor de Deus? Se você acha que o Papa é um anticristo, então você não deve acreditar em nada que ele fala. Entendeu? É impressionante, gente, como que as pessoas são... Anticristo é você ser contra Cristo. Onde que o Papa Francisco é contra Cristo? Ele nunca fez nada contra Cristo. Pelo contrário. Agora, ele quer sim, ele quer conversar com as outras. Isso aí não é o Papa Francisco, não. Todos os papas querem isso. O Papa João Paulo II fez isso. O Papa Bento XVI fez isso. O Papa João Paulo II foi dentro da cadeia para conversar com aquele cara que deu um tiro nele. E aquele cara era muçulmano. Ele não era nem muçulmano, ele era comunista. Tá? É o comunismo da Rússia que mandou matar o Papa João Paulo II em 1981. No ano que eu nasci. Tentaram matar o Papa. Queriam matar o Papa João Paulo II, porque ele denunciou o comunismo. Então, aquele homem que não era católico tentou matar o Papa foi lá conversar com ele. Não tirou ele da cadeia, mas foi lá dar o perdão para ele. E dizem, não sei se é verdade, eu tinha vontade de saber se é verdade ou não, que ele se converteu. Não sei, não posso afirmar. Mas eu tenho certeza, ele pode até não ter falado abertamente, explicitamente, que até pode até morrer. Porque a gente sabe, né, que esse pessoal, né, muçulmano, comunista, quando você muda para o cristianismo, ele vai lá e te mata. Então, talvez para não morrer, ele pode até não ter falado explicitamente, mas eu tenho certeza que alguma coisa mexeu no coração dele, porque o Papa João Paulo II foi dentro da cadeia dar o perdão para ele. Eu te perdoo por você ter querido me matar. Então, gente, nós não somos inimigos. O fato de nós termos religiões diferentes não nos faz inimigos. Tá? Então, gente, Deus quer reunir aqueles que estão dispersos. Deus quer colocar todos ali no seu rebanho, tá? Onde haverá um só rebanho e um só pastor. Ok?
ao comprometer-se por juramento, olha, então Deus, Lucas 1,73, Deus já se compromete a dar seu filho bem-amado, Gênesis 22, versículos 17 e 18, Romanos 8,32 e João 3,16. E o Espírito da promessa, que prepara a redenção do povo, que Deus adquiriu para si. Muito bonito, né? Isso está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, e Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Então, é muito bonito. Então, Deus fez um juramento, e Deus não volta atrás, que através do Filho amado e o Espírito da promessa, ele vai preparar essa redenção do povo que Deus adquiriu. Tá? Claro que a promessa, primeiro, era para o povo de Israel. Os primeiros beneficiados eram Israel, tanto que Jesus fala, eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiro para eles. Mas, infelizmente, eles não aceitaram a mensagem. Então, é onde que a mensagem se espalhou para os pagãos. Graças a Deus. Isso também, gente, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Deus sabia que se Israel aceitasse, não tinha salvação para os outros povos. Então, Deus já sabia, Deus já sabe de tudo. Isso não quer dizer que Deus obrigou Israel a não aceitar Jesus, claro que não, todos nós temos liberdade, mas através da rejeição de Israel, diz da carta aos Romanos, todos tivemos acesso à salvação. Tá? É um desígnio de Deus. Tá? E a própria carta aos Romanos fala que Israel também vai se converter. Estamos esperando. Estamos esperando esse momento, na qual os judeus também vão se converter. E isso é um sinal da vinda de Cristo. Tá? Quando isso acontecer, Jesus vai voltar. Tá? Isso é um dos últimos sinais da vinda de Cristo. O povo de Israel vai se converter. Olharão para aquele que eles transpassaram. Tá? Eles vão ver a burrada que eles fizeram. Entendeu? Então, tem muitos textos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, que falam sobre isso. Tá? Então, nós estamos aguardando, estamos esperando. Tá? Então, esse é o parágrafo 706. O parágrafo 707 fala do Espírito Santo nas teofanias e na lei de Moisés. Lembrando que teofania é as manifestações de Deus lá no Antigo Testamento, representado pela nuvem, que eu já falei na aula passada, todas aquelas manifestações de Deus, ok? No Antigo Testamento. As teofanias, manifestações de Deus, está entre parênteses aqui, iluminam o caminho da promessa, desde os patriarcas até Moisés, e de Josué até as visões que inauguram a missão dos grandes profetas. Então, o Espírito Santo vai guiando o povo de Israel, tá? Desde Abraão, Isaac, os patriarcas, depois Moisés. Lembrando, né, que é o Espírito Santo quem guia Moisés ali na terra prometida, para a terra prometida, tira o povo do Egito, não é? Então, é quem guia Moisés. Depois Josué, porque Moisés não entra na terra prometida, quem entra é Josué, até os profetas, ok? Que eu já falei também aqui, que profetizaram através do Espírito Santo. A tradição cristã sempre reconheceu que essas teofanias, o verbo de Deus, ou seja, o Filho, se fazia ver e ouvir, revelado e ao mesmo tempo oculto na nuvem do Espírito Santo, porque a nuvem simboliza o Espírito Santo. A gente vê isso no Antigo Testamento e também vê no Novo, né? Na questão da transfiguração. Né? Então, gente, eu já falei muito sobre isso. Né? Os três não se separam. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não se separam, tá? Em nenhum momento. Até quando Jesus desce à terra, ele não fica sozinho, porque ele está com o Pai e também está com o Espírito Santo. Eles não se separam. Deus não pode se separar. Por isso que Jesus agia daquele jeito, agia através do Espírito Santo. E no Antigo Testamento a mesma coisa. Quem agia explicitamente era o Pai, tá? Mas também o Filho e o Espírito Santo. É só a gente ver lá no Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos é mais de um. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles sempre agem juntos, eles não se separam, ok?
Então, esse é o parágrafo 707. O 708 diz assim: esta pedagogia de Deus, que eu acho interessante. Então, Deus age pedagogicamente, como se fosse um professor. Quem é professor que sabe. A gente tem que agir com cada aluno pedagogicamente. Tem uns que são mais lentos para aprender, tem uns que aprendem mais rápido, porque é professor que sabe. Para a criança você tem que ensinar de um jeito, para o adulto você tem que ensinar de outro. Deus é a mesma coisa. Então, Deus, na sua pedagogia, aparece especialmente no dom da lei, na lei de Moisés. Ok? Isso está lá no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 20, e Deuteronômio, capítulo 1 até o capítulo 11, e depois do capítulo 29 até o capítulo 30. A qual foi dada como um pedagogo para conduzir o povo a Cristo. Gênesis 3, 29. Por quê, gente? Porque aquele povo ainda era um povo endurecido, de cabeça dura. Até na época de Jesus, até hoje é assim. Tem gente que até hoje, com tudo, né, que a gente ouviu falar de Jesus, tem pessoas que ainda não acreditam. Imagina aquele pessoal lá, era povo de cabeça dura. Então Deus teve que agir com eles pedagogicamente, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo também age com cada um pedagogicamente, tá? Como um pedagogo, ok? Até que chegou a plenitude dos tempos, onde aí foi mais explícito. E mesmo assim ainda teve gente que ainda teve dificuldade de aceitar, como até hoje também. Tem gente que não aceita. Tá? Para conduzir o povo a Cristo. Mas a sua impotência para salvar o homem, privado da semelhança divina e do conhecimento maior que ela dá do pecado, olha aí, tá vendo? Então é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Romanos 3, 20. Tá vendo? Suscita o desejo do Espírito Santo. Os gemidos dos salmos atestam isso. Então, gente, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Por isso a importância da gente ter o Espírito Santo. Que todos nós temos no batismo, mas no crisma, mas fica aprisionado, como eu já falei. Para a gente se convencer do pecado. Então, quando a gente comete alguma coisa errada, a nossa consciência nos acusa. Se você cometer um pecado e a sua consciência não te acusar, é porque o Espírito Santo está adormecido em você. Porque todos os santos, sem exceção, eles se achavam os maiores pecadores. Tá? Então, eles cometiam pecado, eles logo iam se arrepender, iam se confessar, e muitos católicos não fazem isso. Tem católico que acha que não tem nem pecado. Eu já vi gente falando, eu não preciso de confissão, eu não tenho pecado. Eu já vi gente falar isso. Entendeu? Então, quer dizer, mas quem que convence do pecado? É o Espírito Santo. Por que o mundo está como está? Né? As pessoas agem como se Deus não existisse, eu faço o que eu quero. Porque não tem o Espírito Santo. Está sufocado ali. Por quê? Por causa das coisas mundanas, do prazer, do ter. Não é? O que importa hoje é Deus em último lugar. O que importa é a fama, é o sucesso, é o dinheiro. Não é? Essas coisas que nós estamos vendo aí. Entendeu? Deus em último lugar. Deus não é o primeiro, não está acima de todas as coisas como é o mandamento. Né? Se sobrar tempo, eu rezo. Se sobrar tempo, né? É igual aquela música que eu gosto muito, né? São muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. Né? São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Hoje eu não posso ensinar na igreja, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, né? Você convida a pessoa, dá mil e uma desculpa. Amanhã eu vou, domingo que vem eu vou, não é? Tem muita coisa para fazer. Não é verdade? Então Deus fica em último lugar. Aí depois não sabe por que a vida está como está. Né? Como é que Deus vai abençoar? Entendeu? Aí, infelizmente. Esse é o parágrafo 708. Aí o 709 fala do Espírito Santo no reino e no exílio, quando o povo de Israel é levado para a Babilônia, por causa do Nabucodonosor, rei da Babilônia, que invadiu Jerusalém e destruiu todo o templo de Jerusalém. Ok? A lei de Moisés, sinal da promessa e da aliança, deveria ter regido o coração
e as instituições do povo nascido da fé de Abraão. Por quê, gente? Porque a lei era aquilo que Deus tinha colocado para que eles fossem felizes. Não é? Deus falou para eles, se vocês seguirem os meus mandamentos, vocês vão ser felizes. Mas como eles não seguiram o mandamento, cometiam idolatria, então Deus falou, então vou abandonar vocês vão para o exílio, entendeu? Tudo aqui vai ser destruído, e vocês vão para uma terra lá estrangeira, não vai ter mais o tempo, aí vocês vão ver o que é bom. E isso aconteceu. Né? E qual que é o nosso exílio, gente? O exílio é você viver longe de Deus. Esse é o nosso exílio. É o que nós chamamos de inferno, que começa aqui, assim como o céu também começa aqui, mas termina depois da morte. Ok? Esse é o nosso exílio. É você viver longe de Deus, se você não realmente seguir a sua vontade. Se ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6. Mas depois de Davi, Israel sucumbe à tentação de tornar-se um reino como as demais nações. Ora, o reino, objeto da promessa feita a Davi, está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, no Salmo 88 e no Evangelho de Lucas 1, 32 a 33, será obra do Espírito Santo. Ele pertencerá aos pobres segundo o Espírito, como diz lá o Sermão da Montanha. Ok? Então, gente, depois de Davi, né, Salomão, coitado, no começo ele foi fiel a Deus, mas depois as mulheres levaram ele para a idolatria. Né? É o poder da mulher, para o bem e para o mal. Né? A gente brinca que a mulher, quando ela quer, ela faz do homem. Né? A gente vê. Até Davi mesmo. Davi, a cada Betsabé lá, quase ficou doido lá. Tinha tanta mulher, Deus deu tanta mulher para ele, mas ele queria aquela. A mulher do chefe dele lá, Urias. E enquanto ele não ficou com ela, ele não sossegou, mas para isso teve que matar lá o homem lá, adulterar, fazer um monte de coisa. E depois Salomão a mesma coisa. As mulheres levaram ele para idolatria, pronto, já era. Aí, infelizmente, o que aconteceu? O reino de Israel foi dividido e ali pronto. Ali uma idolatria terrível, não é? Do reino do norte, do reino do sul. Poucos reis foram fiéis a Deus, pouquíssimos, né? A ponto do profeta Elias lá destruir aqueles 400.000 sacerdotes de Baal. Né? Então, a gente vê isso no Antigo Testamento, né? Infelizmente. Né? Mas isso é o quê? Isso é não ouvir os mandamentos do Senhor. Ok? Esse é o parágrafo 709. Mais um só para a gente encerrar. O parágrafo 710. O parágrafo 710 diz que o esquecimento da lei e a infidelidade à aliança desembocam a morte. Olha aí. É o exílio. Aparentemente, fracasso das promessas, mas na realidade, fidelidade misteriosa do Deus Salvador e início de uma restauração prometida, mas segundo o Espírito. Era preciso que o povo de Deus sofresse essa purificação. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 26. O que o catecismo está ensinando aqui, gente? O povo esqueceu a lei de Deus, começou a praticar idolatria, não é? Foi infiel à aliança com Deus. Lembrando que Deus compara, né, ao casamento. Né? Então, quando você é infiel ao seu marido, à sua esposa, a maioria dos casos, eles se separam. Então, Deus se separou de Israel, deixou que eles, né, ficassem sozinhos, fossem para o exílio, que eu já expliquei aqui, da Babilônia, e lá eles passaram o pão que o diabo amassou. Né? Aí, mas Deus é fiel. Né? Nós somos infiéis, mas Deus é fiel. Mesmo assim, Deus não deixou que aquele povo sucumbisse, porque daquele povo nasceria o Messias. E Deus, né, depois de 70 anos, o povo voltou, porque Nabucodonosor perdeu lá a guerra para o rei Ciro da Pérsia, e o povo pôde voltar, reconstruir o templo, e depois chegou o Messias. Né? Então, gente, é isso que o catecismo está dizendo.
É uma purificação. Assim como eles se purificaram, nós também. Olha aí, tá vendo por que existe o purgatório? Se eles tiveram que se purificar, né, para poder voltar a ter essa comunhão com Deus, nós também precisamos nos purificar após a morte para termos a nossa santificação. O exílio já traz a sombra da cruz no projeto de Deus, porque eles passaram lá muita coisa, né? E o resto dos pobres que volta de lá é uma das figuras mais transparentes da igreja. Olha aí. Isso quer dizer o quê, gente? A igreja, por mais erros humanos que ela tenha, e teve nesses 2000 anos, ela vai continuar até Jesus voltar. Não adianta. Ninguém vai conseguir derrotar essa igreja. A promessa de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, gente, nada vai destruí-la. Por mais que tenham tido pecados, que tenham coisas erradas, não em termos de doutrina, a igreja não erra em termos de doutrina, mas por mais que tenha pecados dos filhos da igreja, nós vamos ensinar isso no nosso próximo assunto, né? O que quer dizer infabilidade, o que quer dizer impecabilidade. A igreja é infalível, mas ela não é impecabilidade. Ela tem infalibilidade, ela é infalível quando ela ensina, mas ela não tem impecabilidade nos membros. Os membros podem errar, mas a igreja como instituição ela não pode errar. Então isso que nós vamos ver, e aqui o catecismo diz que o exílio já mostra mais ou menos isso. Com todo o erro daquele povo, né, ainda sobrou aquele restinho. Sempre tem um que é fiel. Por mais que tenha 10, 15 infiéis, um é fiel e levanta a igreja. Sempre foi assim na história da igreja. Não é? Na época de São Francisco de Assis, a igreja estava passando por um problema. São Francisco foi lá e reformou a igreja. Na época do Lutero, que o Lutero queria acabar com a igreja, houve uma Santa Teresa d'Ávila, um São João da Cruz. Não é? Então sempre tem um que vai lá e levanta a igreja e não deixa ela acabar. Isso aí, gente, está cansado de ter na história da igreja. Não é? Porque sempre tem um que é fiel a Deus e não deixa que o barco afunda. Entendeu? Então, é isso que o catecismo nos ensina, então, no parágrafo 710. Eu vou parar por aqui, tá bom? Não acabou. Na próxima aula nós vamos continuar, tá bom? Nós paramos no parágrafo 710. Então, na próxima aula, nós vamos continuar aí no 711. O título é A Expectativa do Messias e de seu Espírito. Então, aí nós vamos começar a estudar, entendeu? Como que o Espírito Santo foi preparando, né, a chegada do Messias, mas aquele povo de cabeça dura não se abriu ao Espírito Santo. Por isso que a igreja ensina que o pecado contra o Espírito Santo é isso, é você não querer se converter. Tá? Se você não quer se converter, Deus não pode te perdoar. Se você não recebe o perdão, aí não tem como Deus te perdoar. Tá? Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Ok? Então, na próxima aula aí, nós vamos continuar com a graça de Deus, tá bom? Nessa parte aí do Antigo e também já vamos entrar também aí no Novo Testamento, se Deus quiser. Ok? O que o catecismo nos ensina, tá? Sobre o Espírito Santo através, né, da história da revelação. Viu que nós pegamos lá desde da criação, né? Estão vindo na lei de Moisés, nos profetas, não é? Nos reis. Então, a gente está pegando tudinho que fala, né? Não é explícito o Espírito Santo, só no Novo, mas já fala alguma coisa sobre o Espírito de Deus, até porque é ele que inspira toda a Sagrada Escritura, como eu já expliquei. Espero que você tenha entendido. Amém? Continuo pedindo a você, encarecidamente, você que assiste meus vídeos, tá? Por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, peça para outras pessoas, né, fazer seus comentários, dar suas visualizações, para que a gente possa crescer, gente. O nosso canal precisa de você, ok? Eu preciso da sua inscrição. Então, por favor, compartilhe, peça às pessoas para que se inscrevam no nosso canal, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.